Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, galerinha? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja com a sua família, seja com os amigos da escola ou da rua onde você mora, não importa com quem você está e onde você está, você está estudando, está trabalhando, está passeando, está brincando, está dormindo, descansando, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus e o amado Espírito Santo estejam aí do seu ladinho também. Bom, turminha, eu estou aqui empolgadíssima porque hoje, né, a gente está agora em período de esportivo, de Copa do Mundo, e eu trouxe assim para vocês uma série de histórias falando sobre o quê? Sobre presentes e recompensas. Essa série aqui, ó, Honrando a Deus. Então, a nossa história de hoje vai ser sobre isso, presente e recompensas. Então, vai ser uma série de 6 vídeos, cada dia eu mostrando para vocês sobre uma coroa. Vou explicar para vocês o que é, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão entender e aprender muita coisa da palavra de Deus dentro dessa série. Então, para começar, eu vou contar aqui a história para vocês de um menino, o Rafael. O pai do Rafael pediu para ele varrer o quintal, porque tá na época de outono, aquele monte de folhas caindo, e o pai dele falou: Rafael, ó, você varre o quintal. Mas o Rafael gosta de varrer o quintal? De jeito nenhum. Ele tá varrendo e aí está ventando, as folhas estão caindo, e aquele serviço que faz dali a pouco tem que fazer de novo. Ele não gosta de varrer o quintal. O Rafael fala: mas por que tem que ser eu? Por que eu tenho que fazer esse serviço? Ele não é muito fã. Mas hoje o Rafael, ele está varrendo o quintal com a maior empolgação, com a maior alegria. Por quê que ele está motivado? Porque o pai dele falou: olha, Rafael, se você varrer o quintal, ajudar sua mãe no serviço de casa, fica de boa, porque eu consegui comprar os ingressos para nós ir assistir o jogo do nosso time de futebol e ainda nas primeiras fileiras. Com certeza você vai gostar hoje de assistir o jogo do nosso time. Ah, mas o Rafael ficou numa alegria sem fim. E aí ele limpou o quintal com toda alegria, motivado, com aquele incentivo que o papai deu. Aí o papai chegou e falou: e aí, Rafael? Ele: papai, olha, fiz tudo, limpei tudo. E o papai dele: parabéns, muito bem. É isso aí. Agora você pode se arrumar, que é pra gente poder ir lá assistir o jogo. Aí o Rafael falou: ó, papai, me espera, hein, me espera. Aí correu, foi pro banho, tomar um banho, se limpar, se arrumar, ficar todo lindo e cheiroso, para poder ir lá junto com o papai no estádio assistir o jogo de futebol. Então, o Rafael, ele tinha um sentimento negativo a respeito da tarefa de varrer o quintal, mas ele mudou de opinião. Então, o que fez o menino de mudar de opinião? Aí eu vou dar para vocês aqui 3 sugestões. É porque o quintal sujo incomodava o Rafael? Ou será que é porque o pai insistia para que o Rafael ajudasse em casa? Ou será que é porque o pai prometeu uma recompensa, né, de levar ele lá no estádio caso ele fizesse o serviço? É lógico, né, que o Rafael, ele fez tudo porque ele tinha o quê? Uma motivação. Isso mesmo, ele foi motivado. Então, motivo, turminha, é o mesmo que incentivo. Então, o Rafael estava motivado pela recompensa que ele ia receber. E o que leva a gente a fazer uma certa tarefa assim é o quê? Motivação. Às vezes você aí na sua casa, você não gosta muito de lavar a louça, de deixar o seu quarto arrumado, de colocar o seu material escolar no lugar quando você chega em casa, ou de fazer a lição de casa, ou de, às vezes,
tirar lá a sujeira do seu pet, dar comida para ele, porque você acha divertido só brincar com o pet, não quer ter responsabilidade de cuidar do pet, não é? Mas motivar é incentivar. E se você já se sentiu motivado ou incentivado a fazer alguma tarefa, porque depois iria ganhar alguma coisa, isso é importante ou interessante, porque a maioria das crianças é assim. Às vezes a mãe fica, me ajuda, me ajuda. Mãe, depois, continua brincando, continua lá de perna para ar. Aí a mãe fala, tá bom, então me ajuda que eu te dou isso, eu faço isso por você. Então tá bom. Aí você corre para fazer, não é verdade? Então, você acha que a promessa de recompensa torna as coisas mais fáceis. Mas será que nós devemos obedecer aos nossos pais somente quando somos motivados por alguma recompensa? Eu tenho certeza que o papai e a mamãe ficariam muito felizes se vocês fossem obedientes e também ajudantes, apenas por ajudar, porque amam eles, né? Não só por interesse. O Rafael estava motivado pelo amor que ele sentia pelos seus pais. Sim, ele foi motivado pelo amor, mas ele estava mais motivado ainda pela recompensa de ir ao jogo. Mas e sobre Deus? Você obedece ao que Deus diz? Por que você obedece a Deus? Você deseja servir a Deus porque você o ama? Ou qual é a sua motivação para obedecer e servir a Deus? Então, vamos pensar sobre isso hoje. Pensando sobre isso, nós vamos pensar que você é um atleta e você está numa corrida. Então, o atleta, quando ele está na corrida, né? Então, nós hoje, ele precisa o quê? De incentivo. Qual que é o incentivo do atleta para ele participar de uma corrida? A medalha lá no final da sua corrida, né? Não é? Da sua jornada? Pois bem, a Bíblia, ela ensina que nós somos criados por Deus para fazer coisas especiais para Ele. Então, tá aqui, ó, no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 10, vamos ver o que é que tá escrito aqui? Ó, tá escrito bem assim, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Então, Deus, ele nos criou para quê? Deus diz que a vida cristã é como uma corrida, que alguém deve ganhar a fim de receber uma recompensa eterna e divina. Então, assim como o atleta corre para receber lá sua coroa de louros, todas as pessoas que receberam Jesus como Salvador devem participar dessa corrida. E o que significa mesmo essa corrida? Significa a maneira como vivemos nossas vidas para Jesus, a fim de ganhar um prêmio. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 24, tá escrito bem assim, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui Paulo tá falando, vocês não sabem que quando tá lá o atleta correndo lá no estádio, todos eles estão correndo atrás de um prêmio. Mas essa corrida aqui que eu tô falando para vocês, lá no estádio, né? Quando o atleta tá correndo, é só um que vai ganhar o prêmio, né? O prêmio principal. Mas essa corrida é diferente. Você já entra nela ganhando um presente. Isso mesmo.
quando você entra nessa corrida aqui, da qual eu tô falando para você, você já ganha um presente maravilhoso. Sim, para entrar nessa corrida, você precisa receber o presente da salvação que Deus oferece de graça. Você precisa crer no Senhor Jesus como Salvador do seu pecado, como está aqui, ó, escrito em Efésios 2:8. O que está escrito nesse presente, ó? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, quando nós estamos correndo nessa corrida, nós já corremos, já ganhando um presente. Que presente é esse? A nossa salvação. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou eu, criou você também. Nós somos a obra-prima da sua criação. Ele criou todo o universo, toda a natureza. Mas nós somos o quê? Ali o de melhor que Ele criou nesse mundo. E Ele criou nós para quê? Para que nós ficássemos juntinho dele, fosse amigo dele e pudéssemos o quê? Ir morar lá no céu, que é a casa que ele mora e que ele preparou para nós. Mas tem uma coisa em nós que nos atrapalha de ser amigo de Deus e de morar no céu. O que é esta coisa? É o nosso pecado, que é tudo que eu penso, que eu vejo, que eu falo, que eu ouço, que eu faço, que deixa Deus triste. Todas as coisas ruins que eu pratico, como mentir, desobedecer meus pais, falar palavrão, brigar com meu coleguinha, tentar tirar vantagem dos outros, né? Lá na escola, tentar enganar a professora, falar que fez a lição e não fez, colocar a culpa no outro de algo que eu fiz. Todas essas coisas deixam Deus triste e nos separam de Deus. Mas Ele, no seu infinito amor, Ele criou um meio para que nós nos achegássemos a eles. O que foi que Ele fez? Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Porque o meu pecado me afasta de Deus. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Então eu estou afastado de Deus porque Ele é 100% santo e 100% puro. Então a pureza dele não permite que o meu pecado chegue perto dele. Então, ele criou um meio para que eu me achegasse a ele, ficasse pertinho dele de novo. Que meio foi esse? Enviar o seu filho unigênito, tá lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo. Como é que ele me ama? Ele me amou de uma maneira que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, fique afastado de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu creio que Jesus morreu numa cruz, mas que ele não está vivo, ele ressuscitou. Depois de 3 dias que ele estava lá na cruz, colocaram ele depois de que ele foi colocado na cruz, aí colocaram ele num túmulo, mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ele está vivo lá no céu, esperando por mim e por você, que é a casa e a morada dele. Então, a partir do momento que eu creio e eu recebo dentro do meu coração, o que acontece comigo? Aquele meu coração que estava assim escuro, cheio de pecado, de coisas ruins, eu confesso a ele os meus pecados e convido ele para morar no meu coração, e o meu coração que era sujo fica assim, ó, limpinho, limpinho. Porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. A palavra de Deus diz isso. Então, crer em Jesus significa ter fé que tudo que a Bíblia diz sobre ele é verdade. E é pela fé que você recebe o presente da salvação, que foi o que eu li aqui, ó.
Porque pela graça sois salvo, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é o quê? É presente, crianças. A palavra dom é o mesmo que presente. Então, Deus me deu o quê? A salvação em Cristo Jesus de presente. Então, ó, a salvação é um presente gratuito de Deus. Então, quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, eu ganho este presente, que é a salvação. E não há nada que você possa fazer para merecer esse presente. Ou seja, não é pelas obras que você pratica. Você só precisa crer e aceitar esse presente, ou seja, Jesus na sua vida. E quando você crê em Jesus como seu Salvador, Deus o torna uma nova pessoa. Você é criado em Cristo. E como a Bíblia diz, para fazer coisas especiais foi que Ele nos preparou. Como eu li aqui em Efésios 2:10, que fala que nós somos o quê? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Então, nós fomos criados por Deus para praticar boas coisas, a corrida da vida. Bom, mas depois que você recebe Jesus como Salvador, então você estará pronto para participar da corrida e viver uma vida que honre a Deus, que é o que cada competidor ganhará no final da corrida. Deus promete prêmios, recompensa, isso mesmo. Deus promete uma recompensa quando você chegar lá no final da corrida. E qual que é essa recompensa que Deus promete? Aos que venceram a corrida da vida. Mas preste atenção, você precisa correr segundo as regras para assim ganhar o prêmio ou recompensa. Então, assim como um atleta corre para ganhar a sua recompensa, né? Ou seja, ganhar lá um prêmio no final da corrida, nós também corremos para ganhar esse prêmio a partir do momento que eu tenho Jesus no meu coração. Então, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, fala bem assim, ó. E se alguém também milita, ou seja, tá ali militando é o quê? É correndo, é trabalhando. Não é coroado se não militar legitimamente, ou seja, então militar é a mesma coisa. Se você está correndo e você não é coroado se você não correr legitimamente. O que este versículo aqui está querendo dizer? Essa recompensa, que a Bíblia também chama de galardão, serão dado pelo Senhor Jesus Cristo depois que ele voltar nas nuvens para levar para ele, para o céu, todos aqueles que o receberam como Salvador. Então, quando Jesus voltar, né, aqui na terra, novamente, que ele já veio, deu sua vida, e ele mora lá no céu. Então, quando ele voltar para nos buscar, para ir morar lá no céu com ele, ele vai nos dar o quê? Uma recompensa, isso mesmo. E essa recompensa que ele vai dar, a Bíblia diz que quando ele voltar, nós ficaremos diante do Senhor Jesus e ele nos dirá todas as coisas que fizemos neste mundo e que trouxeram honra para o seu nome, se nós fizermos estas coisas para honrá-lo. Então, eu pergunto novamente para você, criança, aí do outro lado, qual é a sua motivação para
obedecer e servir a Deus. As pessoas que vão receber recompensa no céu são aquelas que receberam Jesus como Salvador, então viveram obedecendo e servindo ao Senhor. E por que você deve viver obedecendo e servindo ao Senhor? Porque o ama e quer agradar e honrar a Deus com a sua vida. É assim que você deve correr a corrida da vida, honrando, né? E obedecendo a Deus. Por que você tem que fazer isso? Porque todo mundo que participa de uma competição, ele almeja o quê? Ganhar um prêmio. Mas como que é? E quem vai vencer a corrida da vida cristã? Como é o treinamento de um atleta? Um atleta, quando ele quer ganhar lá a corrida, ele se prepara, não é? Todo dia ele treina um pouco, todo dia a alimentação dele é uma alimentação especial. Todo dia ele tira horas de sono, né? Que ele tem que dormir bem. Ele não pode simplesmente ficar sem cuidar do seu corpo, não é? Então, os atletas, eles se esforçam porque eles querem ganhar o prêmio. Então, quando nós estamos em época de esportiva de Copa do Mundo, porque são vários times de vários países do mundo que estão competindo para ganhar uma taça, não é? Mas, quando chega na época dos Jogos Olímpicos, que daqui 2 anos, nós teremos Jogos Olímpicos de novo, eles querem ganhar o prêmio mais importante, que é o quê? A medalha de ouro. E na antiguidade, nos tempos bíblicos, os atletas corriam nos Jogos Olímpicos para ganhar uma coroa assim, ó, de ramo de oliveira. As recompensas que Deus vai dar aos atletas das corridas da vida são chamadas na Bíblia também do quê? Como é que Deus chama a recompensa que ele vai dar para os atletas na Bíblia? De coroas. Então, aqui, ó, como eu tô mostrando para vocês, tem essas 2 coroas aqui, ó, que foi alguém que desenhou, né? Uma coroa dos tempos antigos, que era a coroa que era dada para os atletas, e uma coroa, né, atual. E nós não sabemos como serão as coroas celestiais, mas eu imagino como que deve ser maravilhoso, porque o céu diz que as ruas são todas feitas de ouro. Imagina a nossa coroa lá. Esta figura aqui, ó, é apenas um desenho que alguém imaginou como que seria essa coroa. Mas as coroas que Deus promete serão recompensas dadas no céu e durarão para sempre. Antes dos Jogos Olímpicos começar, quando os Jogos Olímpicos estão para começar, eles fazem os atletas, né, uma semana antes lá das Olimpíadas começarem, eles pegam atletas, né, são corredores ou de outras modalidades esportivas, e eles saem correndo, né, às vezes pelo país aonde vai sediar a Copa, vários atletas, todo mundo acompanhando. Quando um cansa, passa aquela tocha, né, para outro, e eles vão correndo com aquela tocha acesa. Para quê? Para acender a pira olímpica, aquela tocha principal que vai ficar durante todos os Jogos Olímpicos acesa, né? E nos Jogos Olímpicos da antiguidade, no templo bíblico, todos, não era assim, eles pegar aquela tocha para acender a pira olímpica, não. Todos os atletas corriam com uma tocha acesa. Era assim que eram as corridas. E era o ganhador, não era o que chegava primeiro. Ganhava quem conseguisse chegar até o final da corrida com a sua tocha acesa. Então, hoje em dia, né, é o mais rápido que ganha. Porém, na corrida da vida, você não precisa ser o mais rápido ou mais inteligente para ser o vencedor. Todo aquele que já tem Jesus como seu Salvador pode deixar a luz de Jesus brilhar em sua vida. Para fazer isso, você só precisa o quê? Ter dedicação como um atleta em treinamento.
ame o seu treinador, o Senhor Jesus Cristo, que de todo o coração deu a sua vida por você. Então, confie que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Então, ouça com atenção o que ele diz em sua palavra e corra em direção que Deus lhe indica. Assim, obedecendo e servindo, você vai honrar a Deus e com certeza vai vencer essa corrida da vida. Então, você entendeu qual que é a diferença, turminha, entre o que é presente e o que é recompensa? Qual que é a diferença entre presente e recompensa? Um presente não é algo merecido, é algo que você ganha mesmo sem você merecer. Às vezes você mesmo estando rebelde, o papai fala assim, vou dar um presente pro meu filho. E vai dar. Você não mereceu aquele presente, mas você ganhou. Agora, a recompensa não. A recompensa é algo que você recebe quando faz alguma coisa para merecer. Por exemplo, uma medalha de ouro, né? O atleta correu lá a sua corrida, venceu, né? A recompensa dele foi o quê? Foi a medalha de ouro. Agora, na Copa do Mundo, o time que jogar melhor vai receber como recompensa a taça de futebol, não é? Então, o atleta aqui na Terra corre atrás de uma medalha, ou os jogadores lá estão jogando atrás de uma taça. E nós corremos a corrida da vida para um dia receber uma coroa lá no céu. Então, vamos fazer que essa competição terrena nossa, né? O que nós competimos aqui na Terra todos os dias? Nós competimos para vencer o pecado. Então, assim como esse atleta aqui da figura, ó, ele está com a sua tocha acesa, nós temos que ter o quê? A luz de Jesus, o Espírito Santo, brilhando dentro de nós, para que nós possamos, através da ajuda deles, conseguir ganhar a nossa recompensa no céu, que é a nossa coroa, o nosso galardão. Então, quando se fala de recompensa na Bíblia, como eu falei, todas as vezes que aparece a palavra lá, principalmente no livro de Apocalipse, que fala sobre as coroas, está falando sobre as recompensas que nós vamos ganhar quando chegarmos no céu. Essa história que eu contei para vocês hoje, né, explicando assim, foi para vocês entenderem, porque a partir do nosso próximo encontro, eu vou estar contando para vocês sobre as 5 coroas que é falada na Bíblia, o que cada uma significa, tá bom? Eu trouxe aqui, ó, uma musiquinha para cantar para vocês. É a música do Atleta de Jesus. Essa música que todo atleta que já tem Jesus no coração precisa saber ela e precisa cantar ela. Ó, é assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus ó guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto nunca mais. Então, turminhas, eu espero que assim como eu estou, ó, na corrida
para o céu, para um dia me encontrar com Jesus e morar com Ele lá e ser recompensada com uma coroa de glória, eu espero que você aí também queira participar dessa corrida, que você já começa ganhando presente, que é a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Então agora eu vou fazer uma oração e você que já é atleta de Jesus, agradeça a Ele por você fazer parte deste time, né? O time que vai para o céu. E se você ainda não tem Jesus no coração, agora é a oportunidade. Você falar, não, eu quero participar dessa corrida, professora. Eu quero morar no céu também. Ou você vem e me fala de coroa, uma coroa linda, maravilhosa que Deus vai me dar. Ah, eu quero participar. Então feche os olhinhos aí e ore junto comigo. Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus como presente para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Senhor, eu confesso que sou pecador, confesso que tenho tido pensamentos, falado coisas e tido atitudes que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Jesus, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, porque eu quero, papai, ganhar a minha recompensa, que é a minha salvação, e um dia poder ir morar no céu contigo. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida ali naquela cruz de presente para mim. Obrigado pelo Senhor ter suportado aquela cruz de espinho, aquela coroa de espinho na sua cabeça para que eu pudesse ganhar uma coroa de glória. Muito obrigada, papai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ser o meu Senhor e Salvador. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história introdutória, tá bom? Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra aqui no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Aí curte, comenta, compartilha, tá bom? Com os seus amiguinhos. Fala pro seu amiguinho, fala bem assim, olha, nós estamos em época de evento esportivo, nós estamos em época de Copa, que tal você vir e fazer parte do time de Deus também, ser um atleta de Jesus? Vem cá que eu vou te mostrar para você como é que a gente faz para fazer parte de um time que, ó, não ganha, sabe? É só aquela taça lá, não. A gente vai ganhar coisa muito melhor, um lugar lá no céu e também uma coroa linda, maravilhosa. Olha que coisa boa. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.